pessoas que Deus coloca no nosso caminho para serem bênção na nossa vida, pessoas que Deus nos apresenta para que de alguma maneira essas pessoas possam contribuir para o nosso destino. Na sua jornada até o seu destino, você vai encontrar muitas pessoas que vão fazer a diferença na sua vida. Pessoas essas que não apenas vão marcar o seu coração, mas elas vão te entregar algo. Deus coloca essas pessoas no caminho para te entregar algo que você precisa para ir para o próximo ponto. Então, hoje nós vamos orar para que Deus nos apresente os ajudantes do nosso destino. Nós vamos orar para que Deus nos conecte às mesas certas, com as pessoas certas. A Bíblia nos diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Lembra de Elias e Eliseu? Eliseu recebeu uma porção dobrada de Elias. Elias foi o ajudante do destino de Eliseu. E assim por diante. É por isso que nós temos que reconhecer as pessoas que Deus está colocando no nosso caminho como ajudantes do nosso destino. Esses ajudantes não necessariamente precisa ser seu amigo. Isso é importante salientar, porque às vezes a gente pensa que um ajudante enviado por Deus, que ele vai ser nosso amigo, ele vai ser unha e carne com você, e não é assim. Tá? Os ajudantes do destino, eles têm um propósito de cruzarem pela sua vida, e você tem um propósito também na vida deles. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Eu quero pedir para cada pessoa que está entrando aqui nessa live, já deixa a tua curtida. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos. Eu tenho certeza, Deus, Ele nos apresenta os ajudantes do destino. Amém? Eu quero começar com um texto bíblico, que é Provérbios 15, 22, que diz: onde não há conselho, os planos falham, mas com a multidão de conselheiros há segurança. Por que a Bíblia fala sobre o conselheiro? A Bíblia diz: na multidão de conselheiros há segurança, há sabedoria. O primeiro ajudante do destino que Deus envia para o nosso caminho é alguém que tem a graça de dar bons conselhos. Se você encontrar alguém que lhe dá bons conselhos, entenda, essa pessoa foi enviada por Deus para ser um ajudante do teu destino. Os conselheiros vão nos ajudar em vários momentos, porque por mais que você tenha sabedoria, por mais que você tenha experiência, tem coisas que você não sabe o que fazer. Porque todos nós temos situações muitas vezes que são inéditas, que aparecem na nossa vida. E territórios também inéditos que nunca entramos, mas que à medida que você vai crescendo no seu propósito, no que Deus tem para a sua vida, você vai se deparando com determinadas situações que você não sabe o que decidir. Então um conselheiro que tenha sabedoria de Deus, um conselheiro que tenha experiência e um conselheiro que saiba o limite de te dar um conselho, esse é bênção e você tem que honrá-lo. Os ajudantes do nosso destino, quando Deus envia um ajudante para o seu destino, você tem que saber como honrar aquela pessoa, orando pela vida dela, sendo cordial com ela e até mesmo abrindo portas para ela, porque se Deus conectou você a uma pessoa de destino, você precisa dessa conexão até Deus mandar que você esteja conectado com ela. Então, isso tem que dar certo, entende? Se Deus te abriu a porta de um conselheiro, seja fiel a essa pessoa, aprenda a honrar essa pessoa, não aborreça essa pessoa, porque ela foi enviada por Deus para ser bênção na tua vida. O segundo ajudante do destino são pessoas que entendem do profético, pessoas que ouvem a Deus,
pessoas que Deus coloca no nosso caminho, e essas pessoas são pessoas de oração, são pessoas que já entregaram a palavra de Deus para a nossa vida e pessoas que têm um conhecimento sobre as direções de Deus. Quando você encontra um ajudante do destino nesse sentido, de uma pessoa que é de oração, de uma pessoa que ouve a Deus, de uma pessoa que já liberou palavras sobre a tua vida, saiba que Deus não colocou ela por acaso na sua vida. Deus colocou ela para você aprender junto com ela a ouvir a Deus. Então, esse ajudante não é o ajudante conselheiro, esse é o ajudante profético. É a pessoa que discerne o tempo, que discerne as estações de Deus, é a pessoa que pode dizer para você, olha, eu senti de Deus exatamente isso sobre a sua vida, eu orei por você, eu senti paz de você tomar essa decisão. Bem, essas pessoas que Deus coloca no nosso caminho, que são os ajudantes proféticos, eles são muito, muito propositais, porque Deus nos conecta a pessoas que têm uma visão espiritual mais ampla, uma audição, que são mais próximas, sabe? Elas caminham com Deus e elas ouvem a Deus, mas têm uma sensibilidade maior. Essas pessoas podem auxiliar você muito. Porque uma pessoa que carrega o dom profético ou que carrega a palavra profética, uma pessoa que tem uma visão, sabe? Tem até aquele famoso feeling, né? O feeling, aquela sensibilidade dada por Deus, essa pessoa, ela pode ajudar você muito. Ela pode ser uma bênção na sua vida, ela pode ajudar você a tomar a decisão. Entenda, as pessoas não vão tomar a decisão por você. Nenhum profeta pode tomar a decisão por você. Nenhum agente profético pode tomar a decisão por você. Mas você deve pegar a informação que veio daquele agente profético e conectar com aquilo que Deus tem falado com você. Porque se você receber uma palavra profética, certo? De qualquer pessoa, e aquilo não estiver conectado dentro do seu coração, se aquilo não estiver dentro do teu coração, se Deus não falou nada para você a respeito daquilo, então não pegue essa informação, certo? Porque, entenda, mesmo um agente profético, um ajudante do destino, que é um profeta de Deus ou uma profetisa, saiba que essas pessoas estão passivas ao erro. Até quando a Bíblia nos fala do profeta Samuel, o profeta Samuel, ele gostava tanto de Saul. Saul para ele era um filho, certo? E Deus disse para Samuel, não peça mais para mim sobre Saul, não insista mais em Saul, eu já rejeitei ele. Sabe o que Deus estava dizendo para Samuel? Samuel, eu não estou mais nessa. Samuel, não estou mais nessa, não fique aí também, certo? Ou seja, ele estava se equivocando. Aí aconteceu uma segunda situação, onde ele foi à casa de Jessé, estava lá os irmãos de Davi, e quando Samuel olhou para o primeiro irmão de Davi, o irmão mais velho de Davi, olhou, era um homem já feito, e ele pensou, esse é o rei. E o Senhor disse para ele, não, esse não é o rei, porque eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo como o homem vê. Mais uma vez Deus, sabe, ajustando o coração do profeta. Não é que ele estivesse errado, ele estava até na direção certa, ele só não estava entendendo os detalhes. Então, Davi chega e o Senhor diz para Samuel assim, não veja ele apenas como um jovem, porque eu tenho escolhido ele. Então Samuel entendeu, eu não vou mais retrucar com o Senhor sabe todas as coisas. Então até um homem de Deus pode se equivocar. É por isso que eu não posso fazer com que homens de Deus ou mulheres de Deus tomem a decisão por mim. Na verdade, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um ajudante do teu destino, uma pessoa que Deus enviou para ser um ajudante do teu destino, é uma informação que você tem que juntar com outras informações para então você tomar uma decisão. Eu sei que pode ser um pouco complexo o que eu estou ensinando aqui para vocês, mas eu lhe aconselho um dia que você tiver a oportunidade de vir a uma escola de profetas, para que eu possa ensinar isso um pouco melhor para você. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado.
certo? Inclusive, segunda-feira, a próxima segunda, eu vou lançar a próxima Escola de Profetas de novembro, tá? Então, na próxima segunda, eu vou lançar a próxima Escola de Profetas, e na oração das 6 da manhã. Bom, e o terceiro ajudante de destino, quem é esse terceiro ajudante? Bem, esse terceiro ajudante de destino, às vezes ele não vai ser uma pessoa tão próxima de você, por causa dos compromissos dele. Mas o terceiro ajudante de destino é aquele que Deus enviou para trazer um desbloqueio em você em relação a finanças, em relação a negócios. E esse ajudante do destino, ele pode ser alguém que serve a Deus, como alguém que não serve a Deus. Deus usa pessoas, dá dons a pessoas, dá talentos a pessoas que as fazem se distinguir dos demais. Às vezes, alguém pode ser um ajudante do teu destino na área financeira, mas essa pessoa, sabe, ela não teme a Deus, mas ela é um craque nos negócios. E Deus te conectou àquela pessoa, não para aprender o que é errado com ela, mas aprender o que é certo, para que você possa usar as ferramentas que aquela pessoa usa para enriquecer e você também enriquecer, você também prosperar. A Bíblia nos diz que quando Salomão pediu a Deus sabedoria, Deus deu para ele também riqueza. Deus deu para ele riqueza, Deus deu para ele outras coisas que ele não pediu. Existem ajudantes que Deus coloca no nosso caminho, que eles têm uma sabedoria de Deus e isso traz riqueza na vida deles, isso traz prosperidade na vida deles. Às vezes Deus te conecta a essas pessoas para que você aprenda os caminhos que aquela pessoa trilhou, para que você também possa romper, para que você também possa se conectar. As pessoas, elas não discernem os ajudantes que Deus coloca no caminho delas, mas Deus pode enviar um libertador financeiro na tua vida. Tá? E como eu disse, algumas vezes esse libertador financeiro vai ser uma pessoa que teme a Deus e às vezes não vai ser uma pessoa que teme a Deus, mas que vai abrir a sua visão para muita coisa e você não se conectou a essa pessoa por acaso, você se conectou a ela por um propósito. E esse propósito de Deus tem coisas, e esses ajudantes, esses libertadores, podemos dizer, na área financeira, no desbloqueio da sua mentalidade, eles vão ser apenas por um tempo, porque não é o tipo de coisa que você vai se conectar sempre com eles. Você vai se conectar com eles por um tempo, você vai aprender para depois você replicar, certo? É diferente de um ajudante conselheiro, é diferente de um ajudante profético. E quando você entender isso, puxa, Deus me conectou com... Eu estou trabalhando na empresa essa pessoa e não estou trabalhando por acaso. Essa pessoa é o ajudante do meu destino. Eu tenho que começar a observar ela, como ela faz as coisas para mim fazer igual. Porque Deus me plantou aqui nessa empresa para mim me conectar com essa pessoa que é um líder, é uma pessoa que vence financeiramente. Eu tenho que aprender com essa pessoa. Às vezes, as pessoas elas rejeitam os ajudantes do destino que Deus coloca no caminho delas. E um detalhe, nem sempre, e isso é importante eu falar para você, nem sempre os ajudantes que Deus vai colocar no seu caminho, eu volto a dizer, vão ser seus amigos. Às vezes Deus vai colocar um ajudante no seu destino. Eu entendo que Deus colocou pessoas no meu caminho, sabe, não para serem minhas amigas, não para serem meus amigos, mas para que por meio daquela pessoa eu tenha acesso a algo. Por meio daquela pessoa eu possa aprender algo. Por meio daquela pessoa ela possa me conectar com outra pessoa. São os ajudantes do destino que Deus colocou no meu caminho. Sabe por quê? Que às vezes as pessoas não prosperam, não crescem, porque elas não compreendem o que é um ajudante do destino. Um ajudante do destino, ele pode ser um conhecido seu, mas que de alguma forma vai ser um degrau para você conhecer outra pessoa. Vai ser um degrau para você ter acesso a outras coisas. Então segura essa palavra, porque ela é uma palavra profética para a tua vida, certo? Então escreve aqui nos comentários, o ajudante do destino que Deus vai colocar no meu caminho, nem sempre vai ser meu amigo. E eu vou ter que aprender a me relacionar com essa pessoa, porque Deus colocou ela no meu caminho para ser bênção na minha vida. Amém? Você entende isso que eu estou falando? Espero que essa palavra, sabe,
essa palavra seja profética para a tua vida. Deus coloca pessoas certas no nosso caminho. Deus coloca as pessoas que vão fazer a diferença na nossa vida. Eu quero fazer uma oração por você, para que Deus te apresente os amigos dele, para que Deus te apresente os ajudantes do teu destino, para que você veja quem Deus colocou como ajudante do teu destino. Então, às vezes a gente está olhando para uma pessoa e olha para aquela pessoa como uma pessoa normal. Ela é normal, mas ela também é um ajudante do teu destino. Ela está sendo usada por Deus. Ela está sendo usada por Deus para complementar algo na tua vida. Ela está sendo usada por Deus para abrir algo na tua vida que talvez esteja fechado até hoje. Amém? É por isso que Deus nos conecta às pessoas, para nos levar para um outro nível. E esses ajudantes do destino, enquanto você não reconhecê-los, é por isso que você tem que pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu reconheça os ajudantes que o Senhor colocou no meu caminho. Amém? E eles vão ser peças-chaves para o desenho de Deus na sua vida, para todo quebra-cabeça, até você entender a totalidade da visão de Deus para o seu destino e para a sua vida. Amém? 2 recados importantes. O primeiro é que hoje às 10 da manhã, quem for aluno da Academia Quino Global, eu vou começar um módulo chamado Sonhos Proféticos. Sonhos Proféticos é um módulo, certo? Que eu vou começar hoje dentro da Academia Quino Global. Se você é meu aluno, não perca. Eu não posso estar ao vivo com você hoje, não tem problema, assiste depois. Mas assiste esse módulo, tá? É um módulo que eu vou levar cerca de, talvez, 30 a 45 dias para terminar ele. Vai ser uma grande bênção, eu tenho certeza que vai ajudar todos que querem compreender mais os sonhos proféticos. E o meu segundo anúncio é a respeito desses livros aqui, tá? O Café com Jesus, Café com Jesus 2 e o Café com Jesus 1. São livros que vão te abençoar, vão ser bênção na tua vida. Tem muita palavra profética aqui nesses livros e você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E para você ser aluno da academia, também é lá no site dos livros. Tá tudo lá, tá tudo dentro do meu site, ok? Posso orar por você então? Deixa eu orar por ti e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu oro nesse momento para que o Senhor revele os ajudantes do destino de cada um dos teus filhos, que eles possam entender aquelas pessoas que foram enviadas por Deus para serem bênção na vida deles, para os instruir, para abrir portas para eles, para dar acesso a eles. Derrama da tua graça e favor sobre a vida deles. Oro em nome de Jesus, Pai, para que todo atrapalho saia do caminho dessa pessoa e que o Senhor a livre de todo mal, dá vitória a ela, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado agora em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, para que o Senhor abra a tua visão espiritual, para que você possa compreender quem foi enviado por Deus e quem não foi enviado por Deus na sua vida. Em nome de Jesus, Senhor, abre a visão espiritual dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém e amém.